Leonardo Pantaleão é advogado e membro da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. É pós-graduado em Direito Penal Econômico Internacional pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Autor de obras jurídicas e professor de Direito. Agora, o Dr. Leonardo Pantaleão vai ter 2 dedos de prosa com Ratinho. Muito bem. Doutor Leonardo, vai tudo certinho? Boa noite. Ratinho, prazer. Eu queria dizer que o nosso Twitter está aberto para você que quiser fazer qualquer pergunta. O doutor Leonardo vai responder dentro daquilo que ele pode informar. O Twitter do programa é @pgm _Ratinho. Isso aí, todo mundo está vendo na televisão aí, ó, isso aí. Manda pra gente aí. Eu já recebi o primeiro Twitter, que veio Bruno de Teresina. Quer saber qual a sua opinião sobre a realização de um plebiscito sobre a pena de morte e prisão perpétua? Na realidade, Ratinho, antes de mais nada, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Essa questão da pena de morte ou da prisão perpétua, como toda questão que envolve uma alteração constitucional, realmente, para que ocorra, há necessidade sim de uma convocação, de um plebiscito. Por quê? Algumas situações representam, como você bem colocou, uma garantia individual, portanto, uma cláusula pétrea, que só pode ser alterada através de uma nova constituinte. Então é muito difícil mudar isso. Agora, eu queria saber, esses crimes estão assustando a população. E por que o menor, toda vez que a gente toca nesse assunto, aparece um monte de gente defendendo o menor, mas ele não vai para a televisão defender. Eu queria que vocês viessem. Eu queria, inclusive, que o ministro da Justiça viesse no meu programa e falasse por que o senhor não topa de um projeto. Não estou falando que tem que baixar, mas mudar o sistema. Nós temos que mudar o sistema. Porque o menor mata, senhores brasileiros que estão me assistindo. O menor de 17 anos, ele faz filho. E se você quiser fazer filho, ele faz filho. Ele pode votar, escolher o presidente da República. Agora, ele não pode se ele matar, ele não é enquadrado como um adulto, ele é enquadrado como menor. Com 21 anos acaba todo o crime dele. Esse rapaz que matou outro no portão, que o rapaz demorou para dar o celular, matou, faltava 3 dias para completar 18 anos. Eu já sabia que não ia acontecer nada com eles, eles já estão treinados, eles são famosos de menor. Por que nunca muda isso, doutor? Na realidade você tem alguns aspectos, né, Ratinho? Um deles é essa dificuldade formal, porque aí precisaria daquilo que conversamos agora, dessa questão da alteração constitucional. Outro aspecto, talvez, eu sou obrigado a confessar, talvez um pouco de falta de vontade política. Essa é a verdade, porque a gente, se tivesse uma intenção mais efetiva de tentar pelo menos amenizar esse problema, já há algum tempo, clamado até pela sociedade, certamente alguma medida já poderia ter sido feita. Agora, no Brasil, um menor de 16 anos, por exemplo, ele pode ser emancipado. Eu tenho um filho de 16 anos, se eu quiser emancipá-lo, eu posso. Agora, o meu filho é emancipado, eu posso abrir, por exemplo, uma empresa para ele, porque se ele é emancipado, ele tem com autorização de ser maior. Se ele é emancipado, eu posso abrir uma empresa para ele, a empresa quebra, ele bota a empresa à falência. Ele é julgado como adulto, emancipado, ou é julgado como menor? Não, esse é um ponto muito importante que você toca. Por quê? Porque, só para o seu telespectador entender, quando o Código Penal definiu a maioridade de 18 anos, era com base no próprio Código Civil anterior, que antes de 2002 definia a emancipação aos 18 anos. Então existia uma paridade. O jovem emancipado respondia pelos atos criminais que praticasse. Agora, com a alteração do Código Civil em 2002, essa idade, como você colocou, caiu para 16 anos. E ficou uma mudança isolada, gerou esse descompasso. Então hoje, de fato, o jovem de 16 anos, que é considerado como um adulto para algumas situações, se ele pratica crimes na administração de uma empresa, na gestão de pessoas, crimes de natureza falimentar ou, eventualmente, até uma emissão de duplicata falsa, o descompasso é enorme, porque, embora ele seja um empresário, ele vai responder com base no Estatuto da Criança. Então você que é empresário no Brasil, você tem um filho de 16 anos, você emancipa ele e daí quebra a tua empresa. Se a tua empresa quebrar, o problema não acontece nada com ele mesmo, não vai mudar nada. Faça isso. Lucila Alves, quem está perguntando aqui no Twitter, por favor, me manda a cidade que está falando, para a gente ficar bem sabendo onde é que o programa está
tá ligado? A gente sabe que está no Brasil todo, mas a gente quer saber. Lucila Alves está perguntando, quem está perdendo a guerra, a polícia ou a justiça? Ratinho, eu acho que nem a polícia, nem a justiça, a sociedade. A sociedade é que está perdendo essa guerra porque se sente cada vez mais exposta a risco numa sensação de impunidade brutal. Então nem a polícia nem a justiça. Nós... Doutor, o senhor já viu falar do projeto do governador Alckmin? Sim. Já viu falar? Sim. Nós temos o VT do projeto dele aí, pronto. Vamos ver o projeto Vamos ver se o povo concorda. Vamos lá, roda lá. Ratinho, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer, Ratinho, que a nossa proposta, ela modifica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esta lei para os menores infratores graves, reincidentes, virou a lei da impunidade. Então, mata, sequestra, estupra e não passa de 3 anos e sai com a ficha limpa. Isto não educa, porque não estabelece limite, né? Isto deseduca. Então, a nossa proposta, ela modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente com 2 mudanças. Primeiro, crimes hediondos, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro de incapaz, todos os crimes hediondos passam a ser até 8 anos. Então, o que é 3 anos vira 8 anos. Segunda mudança, completou 18 anos, separa, fica na própria Fundação Casa, mas em ala totalmente separada, porque não é nem criança nem adolescente, quem tem 20 ou mais anos de idade. E a terceira é o maior, que usa o menor para cometer crime, ele tem a sua pena agravada. É comum ter um sequestro, um homicídio, dizer, não, foi ele que ateou fogo, foi ele que matou, sempre usando o menor. Então não importa, se tiver um menor junto, os maiores terão, todos eles, pena agravada, para desestimular os maiores cooptarem menores. Tendo que essa mudança é necessária, o Brasil já discute essa questão da mudança do ECA ou da maioridade penal, que eu sou favorável também à redução para 16 anos, há mais de 10 anos. Então não é um debate sobre a emoção de casos recentes, bárbaros, como ocorrido com a dentista. Mas nós não podemos ser insensíveis à gravidade do que a sociedade hoje verifica no Brasil inteiro, né? Crimes absurdos ocorrendo e não educando os nossos jovens na medida em que não estabelece limites. Então, por isso que estamos propondo a mudança do ECA e entregamos pessoalmente lá na Câmara dos Deputados a proposta, porque é lei federal. Muito obrigado, governador. Eu gosto dessa lei. Eu gosto, porque pelo menos vai... O cara, quando o maior, quando for pegar um menor para cometer um crime, ele sabe que se ele for pego, o crime dele vai ser agravado. E o menor também sabe que não vai cumprir 3 aninhos e cair fora, não. Ele vai ficar lá um tempo suficiente, porque quem sabe aprender alguma coisa da vida. O senhor é contra ou a favor dessa lei do governador? Não, eu acho que essa é a única medida emergencial a ser tomada. Por quê? Porque essa não encontra aquela dificuldade de uma nova constituinte. Como o ECA é uma lei federal, essa lei federal pode ser mudada imediatamente. Como eu disse agora há pouco, basta uma vontade política no sentido de fazer essa alteração, porque precisaria naturalmente da anuência da Presidente da República, para que ela pudesse entrar em vigor. Eu acho que a assessoria da Presidente da República, Presidente Dilma, não passa para ela a situação. Não é possível. Presidente, esse projeto, embora seja de um partido que não é o seu, mas, como disse o doutor Leonardo, emergencial, dá para votar esse projeto. Daí, quando puder mudar a Constituição, numa nova Constituinte, aí muda. Mas enquanto essa lei, eu vejo que pode melhorar, pode assustar um pouco o bandido menor. Pode assustar, que nenhum é bobinha, todos eles sabem a lei. A polícia rela nele só de menor. Primeira coisa que ele fala, ele já sabe. Então, eu acho que é uma lei que pode votar com rapidez. O Renan Calheiros, o presidente da Câmara, como é que é o nome do presidente da Câmara? O deputado, esqueci o nome. Henrique Alves. O Henrique Alves. Você reuniu os líderes aí, vota isso, se eu conheço bem, em uma semana. Se quiser votar, vota em uma semana. E a presidente,
pode sancionar, embora seja uma lei de um partido que não é o seu partido, presidente, é uma lei que eu tenho certeza que o povo vai ficar contente com a senhora também. Tenho certeza absoluta. Fagner Costa João Pessoa está perguntando aqui o que a Justiça está fazendo para mudar esse jogo. A Justiça está fazendo alguma coisa? Mas a Justiça não tem como fazer, porque ela fica amarrada às leis. Né? A Justiça segue a lei. Quem faz a lei são os senhores deputados e senadores. A Justiça tem que seguir a lei. Essa quadrilha que matou a dentista já tinha assaltado outros consultórios na região. Se a polícia tivesse agido com mais eficiência, esse crime poderia ter sido evitado, não é isso? Ratinho, é difícil a gente mencionar, porque a quantidade de ocorrências que são comunicadas para a polícia diariamente é algo realmente... Não tem como. Então, quando realmente acontece alguma coisa mais grave, como esse episódio que estamos comentando aqui, aí, de fato, a polícia se dedica de uma forma mais intensiva e desvenda mesmo. Agora, o problema é, além, não é uma má vontade, talvez um problema seja até estrutural, né? Na verdade, eu tenho uma pergunta aqui, que os crimes, os delitos mais violentos cometidos por menores, não seria correto punir pelo crime cometido e não pela idade. Claro, eu acho que é assim nos outros países. Mas a verdade é o seguinte, que, como disse o doutor Leonardo, não é um negócio que não dá para mudar. Aí tem que fazer uma nova constituinte para mudar isso. Eu tô incentivando essa lei do Geraldo Alckmin. Não é porque eu sou puxa-saco do Geraldo Alckmin, que eu não sou puxa-saco de ninguém, que eu nem preciso disso. Mas eu tenho que falar que é a única coisa emergencial que tem no momento para votar. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Que daí ninguém pode falar nada. Inclusive, o ministro da Justiça, eu vi ele falando esses tempos, não, porque se pegar, se passar para 16 anos a maioridade, o bandido começa a pegar o 14. Se passar para 14, o bandido começa... Também acho que você tem razão. E se colocar um menino de 14 anos no meio dos bandidos, vai ficar pior. Pô, isso depende. Quem cuida da cadeia, do sistema prisional, é o Ministério da Justiça. É o senhor que é o responsável, o senhor é que sabe. Então, está falando um negócio que o senhor tem que responder. Ou ele falou ainda que os presídios são escola de criminalidade. Ô, ministro, o senhor não é o senhor que cuida dos presídios? O senhor é que tem que responder. Mas o senhor está respondendo, está falando uma coisa, o senhor que tem que resolver. Mais alguma pergunta do Twitter? Tem mais alguma coisa, Haroldo? Cláudio Camargo. Se a maioridade penal for aprovada, a criminalidade não vai começar mais cedo? Vai. Também acho. Por isso que eu sou favorável à lei do Alckmin. Que daí não tem esse perigo. O cara, com 12 anos, comete crime, mas vai cumprir 8. É verdade. Aí não tem que mexer na Constituição. Fernanda Ribeiro, quem é o culpado pela criminalidade? A sociedade, o governo ou os pais? Sabe responder essa? Não, é uma questão, Ratinho, veja, se a gente for pensar, eu acho que todos esses elementos têm a sua parcela de culpa, tá certo? Claro que se a gente for pensar num pano de fundo social, você vai encontrar algumas vertentes que geram essa criminalidade. No desestímulo que hoje existe e que entristece grande parte das pessoas, que é a falência da entidade familiar, você também vai encontrar uma parcela de responsabilidade nisso. Então esses fatores todos conjugados é que são capazes de gerar esse cenário que a gente enfrenta hoje. Luiz Fernando diz que a polícia prende e a justiça solta, mas é assim que tem que ser. A justiça, como disse o doutor Leonardo, tem que cumprir a lei. Sem dúvida, não há outro jeito. O juiz não tem como ele inventar a lei na hora, ele tem que cumprir o que está escrito lá. Outro dia eu vi uma reportagem onde o comerciante prendeu um menor assaltante e levou para a delegacia. Ele estava revoltado, porque ele levou o menor preso, antes dele sair, o menor já estava solto na rua, esperando ele na esquina. Acontece. Que barbaridade. Acontece. Você acha que as nossas leis são muito brandas, você como advogado? Olha, Ratinho, na realidade o que eu venho percebendo nesses anos todos na advocacia é que não necessariamente as leis são brandas efetivamente. O que precisaria ter é uma certeza da punição. Hoje eu digo o seguinte, o indivíduo que não é preso em flagrante, um crime, por exemplo, de autoria desconhecida, eu brinco que ele tem que ser muito azarado para ser preso. Hoje você tem um percentual de desvendamento de crimes, diante da grande quantidade de crimes que ocorrem, muito pequeno. Acho que não chega a 20%. Não chega a 20%. Quer dizer, se 100 pessoas cometerem crime, só 20 é que serão punidos. E eu posso até te dar um exemplo. Quantos de nós, da plateia, dos seus telespectadores, já foram vítimas, por exemplo, de roubo?
e nunca foram chamados na delegacia para reconhecer eventualmente o suposto autor do roubo. O que significa isso? Significa que aquele seu roubo continua impune. Continua impune. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que aqui. agradeço. Um grande abraço. Obrigado, Ratinho. Obrigado. Ah, um abraço muito Obrigado, forte. obrigado. E eu vou dar um recado para você. Eu quero dar os parabéns à Missão Velha, aí no Ceará, pela beleza